Olá! Bem-vindos a mais uma live. Hoje o tema é especial. Quem gosta de texto, escrita criativa, quer pensar fora da casinha, vou trazer uma pessoa super especial para falar, né, sobre essa escrita criativa, né? Então já a Ana está entrando aí. Vou convidar mais pessoas aqui para participar. Nós vamos falar de textos que encantam, né? Sabe como encantar o cliente com seu texto? E a pergunta que ficou no ar, né? Quem é você na fila do ChatGPT? Estou esperando a entrar e a Ana entrar também. O tema da live de hoje é escrever para encantar. Quem é você na fila do ChatGPT? Vou chamar aqui algumas pessoas. Esperando aí a Ana entrar para a gente começar esse bate-papo. Enquanto isso, pode ir mandando perguntas que vocês querem perguntar para essa redatora publicitária, que também é compositora. Ela faz jingles, é uma mulher super, super talentosa. Vou dando mais pessoas aqui. Esperando a Ana entrar, senão eu vou entrar de novo. Você que tá vendo com a live gravada, aguarda um pouquinho que ela vai entrar. Que temas, o que vocês querem falar? Eu acho que uma boa sugestão seria vocês deixarem aqui nos comentários perguntas para ela, temas, qual é o nicho de vocês que ela poderia dar ideias também. Oi, Carol! Nós estamos aqui aguardando a minha amiga Ana Tali, que vai falar sobre texto, sobre escrita criativa. A Ana entrou. Pode pedir para participar, Ana. Então hoje nós vamos ficar a pergunta aí no ar, né? Escrever para encantar. Quem é você na fila do ChatGPT? Esse e outros temas, né? Inclusive inteligência artificial, escrita criativa, toda a trajetória, né, da Ana e como construir um texto, né, que encanta. Nós vamos falar na live de hoje. E Ana, você tem que pedir para participar aqui que eu aceito. Carol, quem for entrando, sugiro que deixe aí perguntas para a Ana. Como a gente pode melhorar nosso texto, né? Fazer um texto que atrai o cliente, que realmente encante ele. E Ana, você clica nesse botãozinho aqui do lado da camerazinha mais, que tem na parte inferior, que eu te aceito. É assim que você entra na live. Oi, Débora! Então... Opa, entrou, finalmente! Que maravilhosa! Tinha quase
quase querendo me sabotar nessa live. Mas estamos aqui. Ai, gente, você tá toda temática, né? Com o Dia dos Povos Indígenas. Bem, Trabalhamos esse conteúdo hoje. com certeza. Yana, querida, seja bem-vinda a essa live, né? Esse aqui é o meu perfil, que eu estou criando conteúdo, trazendo gente interessante, que pensa diferente, com vários conteúdos diferentes também, para a gente trocar. Eu acho que todo mundo tem algo a dizer, né, para o mundo, e a Yana está aqui para falar um pouco hoje sobre escrita publicitária, sobre textos que encantam, textos que atraem, né? Yana, se apresente aqui para a audiência, que nós conhecem. Boa noite para quem está participando da live, da minha amiga Dilene. A gente trabalhou juntas, tanto em agência quanto com outros trabalhos, né? Então, assim, eu também admiro muito o trabalho dela, agradeço por ela ter me chamado para participar dessa live. Eu sou redatora publicitária e copywriter, a gente vai falar das diferenças, né, entre esses termos. Eu atuo há mais de 20 anos nessa área, há 19 anos na mesma agência, né? O que Esse também é um rostinho de desafio para bebê, né? mim, para a agência, porque a gente tem que ficar se reinventando nessa profissão e trabalhando no mesmo lugar, a gente também tem que se reinventar no lugar onde a gente trabalha, ainda mais quando chegam novidades no mercado, quando chegam novas tecnologias, novas pessoas, novas mentes, pessoas mais jovens, senão a gente fica com aquele sentimento de fraude, né? Bate aquele complexo do impostor, mas o importante é continuar, persistir, não deixar de se interessar por estudar, por se apaixonar por essa área continuamente. É como um casamento mesmo, né? Que você tem que ir atrás do que te atrai, porque você é um consumidor em potencial, você consome informação, então o que te atrai outras pessoas. Então esse é o ponto de partida, assim, para o que eu faço, do que eu amo fazer, e a conversa que a gente vai ter hoje é muito em cima disso. Uhum. Eu já separei, ela já sabe algumas perguntas aí, que são muitas. Ela até falou que tinha falado um documentário aqui com tanto, com tanto conteúdo, né? Eu queria que tu falasse assim, como é, para quem não sabe, como é o trabalho de um redator publicitário, como é o dia a dia, assim. Bom, o trabalho de um redator publicitário hoje, eu acho que ele é muito multidisciplinar, né? Como eu falei, eu tenho mais de 20 anos de mercado, então quando eu comecei a trabalhar com propaganda, eu trabalhava de uma forma, e hoje eu vejo que tem que ser muito mais abrangente, né? Inclusive eu fiz a transição do offline para o digital também, tive que equilibrar ali os pratinhos, fazendo ambos. Em vários momentos a gente precisa fazer isso, né? Tem pessoas que são focadas em trabalhar só com offline, quando eu falo offline, mídia offline, mídia de massa, televisão, rádio, jornal, e o digital, que hoje é onde a gente está conectado, literalmente, né? Onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Só para dar um exemplo disso, teve uma pesquisa recente nos Estados Unidos que disse que a gente olha, em média, o nosso telefone 344 vezes. Uma pessoa adulta olha o seu telefone 344 vezes. Então, você vê como o nosso foco, nossa atenção, a nossa cognição mudou com a tecnologia, né? Então, obviamente, a minha profissão mudou muito também em função disso. Não só aonde a gente vai falar, mas a forma como a gente vai falar. Um texto que eu faça para jornal é completamente diferente de um texto que eu vou fazer para a internet, né, para o digital. As chamadas têm que ser mais curtas, tem aquele objetivo de você vender, seja um produto ou uma ideia, de maneira muito mais rápida. Enquanto nos meios tradicionais você tem mais tempo para envolver, para discorrer, de repente explicar, são outros atributos que o teu texto tem que ter. Então, a minha forma de trabalhar é muito pesquisando, lendo, seja lendo na internet, lendo fora da internet, conversando com outras pessoas, até mesmo com pessoas que não são da área, observando o que a minha filha gosta de ver, o que ela consome. Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Porque essa geração está ditando o que a gente vai ver, vai consumir, como a gente vai se comunicar daí para frente. Então, o dia a dia é um grande aprendizado para mim mesmo, assim. Essas novas gerações, as gerações alfas, betas que estão vindo,
mostrem para mim muito como é que a gente consegue prender, nem que seja por aquele momento, a atenção de uma pessoa que 344 vezes no dia vai desviar de ti para olhar para a tela do celular. Ou se a gente está no celular, como aparecer lá entre as 344 vezes que ele olhou, né? Então, esse processo é um aprendizado diário, cotidiano mesmo, e intenso, e tem que ser rápido, né? A gente tem que estar se reinventando rapidamente, aprendendo rapidamente, porque é isso, o mundo conectado, ele é fast, ele é para já. Ele é muito rápido, né? Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, duas, eu acho que meio que tu já começou a falar aí, que uma é como tu pensa o conteúdo para cada público, né? De um texto para TV, de um roteiro, um jingle, até a rede social, as mídias digitais, né? Tu tem que pensar para quem tu está escrevendo antes de tudo, né? Então, a gente tem que pensar no tempo que se tem, no público com quem a gente fala. Eu vejo que é muito nichado, né? É muito mais segmentado um público da internet. Você pode até escolher para quem você vai entregar aquele conteúdo, né? Enquanto que numa mídia de massa, numa TV, você está falando com todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes você tem que pensar na entrega como contando um storytelling, uma historinha ali de 30 segundos, que tu deixa o êxtase, tu deixa a grande revelação, o grande tchan pro final. Enquanto que na internet, no meio, tu já tem que estar entregando alguma coisa, porque senão já desvia, já passa o dedo, já vai de arrasta para cima e tu já foste na onda também. Então, são linguagens diferentes, são tempos diferentes e são públicos também distintos, né? Tanto em relação à quantidade do público, quanto à qualidade desse público. E não estou desmerecendo nenhum nem outro, é só a forma que você vai falar é mais focada ou mais ampla, dependendo de onde você esteja. Com certeza. E isso está mudando tudo, né? Eu mesma, há algum tempo não vejo mais TV, não tenho TV, não vejo TV. E eu não consigo imaginar, eu só paro mesmo para assistir algo quando é tipo Netflix. Aí pego um filme em si, paro ali para assistir, mas imagina ficar como eu ficava antes assistindo uma novela e dali passava para outra coisa, e do jornal. E quando era criança, espera que aquele jornal acabasse. Eu nem sei como é que eu acho que o nosso primeiro ensaio para a rede social foi o controle remoto, né? Que a gente ficava zapeando ali, não parava para ver nada. Era 10 segundos de cada programa. Tô vendo Jornal Nacional, tô vendo o SBT, tô vendo... Mas, assim, o fato é que você tem muito mais poder de escolha com a internet, né? Inclusive, o poder de que momento tu vais ver essa live que a gente está gravando agora. Se a pessoa quiser, ela pode ver depois de amanhã, entendeu? Ver na íntegra, ver um pedaço, correr uma parte. Deixa gravado. Se ajuda a deixar gravada. Mas o fato é que, sim, são outros tempos, né? O público mudou. Como eu falei, a gente mesmo mudou. Mas eu também vejo que, assim, as pessoas querem matar, né, de alguma forma. Toda vez que emerge algum tipo de nova tecnologia, de novo meio de comunicação, de nova forma de comunicar, prontamente alguém vem já para fazer o velório e o funeral de alguma outra coisa. E o que a gente vê não é bem assim, né? Quando a televisão surgiu, disseram que a rádio ia morrer. Aí, quando a internet apareceu, disseram que a TV ia morrer. E o que a gente vê é que, muitas vezes, o que está na TV é o assunto na internet. Então, assim, eu me peguei voltando a ver TV em muitos momentos. Por exemplo, o Big Brother, eu vejo Big Brother. Vejo Big Brother, estou passando raiva com Big Brother, mas eu vejo. Porque rende muito conteúdo para o digital, Big Brother. E aquilo que está passando ali em tempo real, na TV, ao vivo, às vezes gera uma ideia naquele momento. Você tem que fazer um conteúdo para aquele dia, sabe, falando daquilo, ou para algumas horas depois. Tem muitos acontecimentos que você acompanha pela TV e tem todo um público que, sim, ainda tem na TV o seu principal meio de informação e de comunicação. Então, não, as coisas não morrem assim. Aqui, eu sou do Pará, eu não cheguei a falar nisso, nós estamos em estados diferentes, né? Eu sou paraense e o Pará é um mundo, né? O Pará é gigantesco, gigante pela própria natureza. E aqui a gente tem lugares
sinal direito. Então, o principal meio de informação e de comunicação ainda é o rádio. Então, existem campanhas que a gente pensa, por exemplo, para um cliente como um cliente governo, prefeituras, um nicho como o Sebrae, por exemplo, né, que está atuando em vários lugares ali, que a gente não pode deixar de pensar em rádio. É impensável você fazer uma campanha sem falar em rádio, porque você está deixando de abraçar uma enorme fatia do seu público. Então, o rádio morreu? Não, jamais, sabe? A TV vai morrer? Também acho que não. O que muda é a forma como você vai utilizar cada um desses meios e abraçar cada um desses públicos utilizando da melhor maneira a linguagem que cada uma dispõe, o tempo que cada um dispõe, né? O cinema é um meio excelente para você comunicar e conseguir uma atenção focada do teu público, né? E as pessoas estão literalmente presas ali naquela sala, com total foco na tela, esperando o momento do filme começar, então elas estão ali predispostas já a ver o que passar ali. Então é um meio muito legal para você trabalhar uma comunicação, seja institucional, seja de venda, para você criar um apelo, um atrativo, fazer um storytelling. O cinema é uma mídia incrível e, morreu com o streaming? Não, jamais. Não morreu com o streaming. Então, eu acho que todo esse terrorismo que se faz hoje é um pouco infundado, né? Porque a gente precisa, sim, abraçar as novas mídias e saber onde falar com cada um dos nossos públicos e a melhor forma de utilizar cada um desses meios. Nesse momento que a inteligência artificial já existe há bastante tempo, né? Mas está acontecendo um boom aí de democratização dela, né? Está sendo mais acessível para as pessoas. Em geral, qualquer pessoa pode ir agora lá no ChatGPT, digitar ChatGPT, OpenAI e começar a conversar com a máquina, né? E tá uma galera, eu estou participando 3 dias, hoje foi o último dia de um evento de inovação e muita gente falando, porque tem gente com medo de perder trabalho, porque vai acabar com tal profissão. Sim. Algumas profissões vão precisar se reinventar, né? Se não todas, e vão surgir novas, e a gente vai se adaptar, né? É sobre isso. Então, a democratização da inteligência artificial, ela, com certeza, ela abre uma espécie de revolução cognitiva, né, para a gente. Porque, mais uma vez, é uma forma da gente mudar a nossa forma de aprender e de comunicar com os outros e de entender os nossos próprios processos. Então, assim, eu vou acabar confessando aqui um pouco a minha idade, vou dar uma entregada. Eu cheguei a fazer trabalho escolar consultando enciclopédia. Tá? Tinha lá os vários livros de enciclopédia. Ia na biblioteca fazer trabalho, pesquisar em livro e tudo mais. Aí depois, já o meu TCC, eu já fiz com a ajuda da internet, pesquisando, usando o Google, né? Com a internet ali de escada, sofrendo, mas a minha filha hoje, ela faz perguntas direto para a Alexa. Ela quer saber como é que vai estar o clima hoje, ou então ela ouve falar de algum termo e ela pergunta para a Alexa e a Alexa dá a resposta dela. Só que tem uma coisa que a inteligência artificial não pode fazer pela gente, que é ter pensamento crítico. Não existe como a gente ter uma interação da mesma maneira que a gente tem com uma pessoa, com alguém humano, que como a inteligência artificial. Eu acho, sim, que a inteligência artificial, ela chegou para somar, ela chegou para revolucionar, para agilizar processos, para nos fazer entender melhor, né, esse mundo que a gente está vivendo, para facilitar a vida, sim, mas o fator humano, ele é insubstituível. Né? A imensa maioria das pessoas prefere falar com gente do que com máquina. Então, assim, esse bate-papo que a gente está tendo, as relações cotidianas, acaba que você busca uma identificação, uma identidade que com uma máquina fica engraçada até certo ponto, depois começa a ficar frio ou assustador. Então, eu acho que é insubstituível, né, a relação humana e que a inteligência artificial ela está aqui para nos auxiliar, mas não para nos tomar o lugar, né? Então, menos pânico. Inclusive, para essa live, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, perguntando assim, sou redatora há mais de 20 anos.
o ChatGPT chegou a 2. Você quer roubar meu trabalho? E aí, ela me respondeu, não, de maneira alguma. O ChatGPT não quer roubar o seu trabalho como redatora. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que pode ajudá-la a desenvolver ideias e sugestões para seus textos, mas ele não tem a capacidade de escrever por conta própria. Além disso, como modelo de linguagem treinado em textos diversos, o ChatGPT pode fornecer sugestões que sejam diferentes das suas próprias e que você possa usar para complementar ou enriquecer seu próprio trabalho. Portanto, encare o ChatGPT como uma ferramenta de apoio para o seu trabalho como redatora e aproveite o que ele tem a oferecer. Então, assim, ela Amigável, própria responde. É uma gentileza, né? Isso às vezes a gente sente falta em algumas relações humanas, mas o fato é que o próprio chat GPT respondeu que não substitui o trabalho, é um auxílio, né? Então, eu acho assim que existe muito medo de ser substituído, mas o fator humano, ele ainda conta muito. Emoção, quem gera emoção são pessoas, né? Quem sente emoções são pessoas. Quem entende de emoções são pessoas. Eu posso até utilizar o ChatGPT ali para me abrir uma ideia, para dar uma luz, mas ele não vai substituir o que só uma pessoa pode falar para outra, revelar para outra, acrescentar a outra, né? Ontem mesmo eu tive que fazer um texto muito dolorido, né? Um texto de pêsames, aconteceu um incidente, e eu escrevi o que eu gostaria de ler naquele momento, né? Se eu poderia ter gerado um texto automático pelo ChatGPT, mas eu acho que não teria a profundidade, a emoção que eu gostaria de passar para daquela pessoa, o que precisava ser dito, ser transmitido. Então tinha uma história de vida ali para ser contada, tinha uma identificação humana, e isso não se substitui assim. é verdade, é verdade. Ah, já estou até aqui, né, imaginando, né? Porque os textos da Ana são maravilhosos. Eu trabalhei com ela, eu mandava e dizia, Ana, melhor. Ela fez ontem. Ela pegava a pantufa de unicórnio dela, no metal por aqui, porque ela arrasa demais, né, gente? Sempre melhora muito, sempre fica incrível, porque tem esse fator da emoção. Agora me diz assim, eu tenho certeza, quando eu testo e converso e faço todos os prompts aqui com a máquina, eu vejo que tem uma informação e que muitas vezes está equivocada, tem isso também, né? Por exemplo, eu Tem perguntei isso para o mesmo. GPT quem era Jolene Borges Machado, eu mesma. E ele disse que eu era uma famosa jornalista, tá? Nem eu sabia. Que tinha feito mestrado na PUC, só que eu fiz o mestrado na Muito UFRN. demais. Não sou famosa como jornalista, nem sou famosa, nem trabalho como jornalista, apesar de ter formação, né? Então, assim, tinham alguns dados ali que estavam bastante equivocados, que ele inventou. Então, assim, quando ele não sabe, ele não tem, né, a humildade de dizer que não sabe. Ele simplesmente inventa. É muito bom de inventar. Então tem isso, a gente tem Aquilo que que ter eu te cada. falei, né? Não existe o senso crítico. Então, eu vou retomar lá a pergunta que abre a nossa live. Quem é você na fila do chat GPT? Você é quem está no comando, querido. Porque sempre é a pessoa que faz as perguntas e que faz as perguntas de maneira correta e que avalia se aquele texto tá bom e que tem conteúdo crítico para saber se aquilo está adequado com o que precisa ser dito, é você, né? É o fator humano, é a gente que escreve. Então, assim, às vezes sai groselha, às vezes sai algo genérico demais, às vezes saem mentiras. Então, houve, durante um período que perguntaram, logo depois das eleições, quem era o presidente do Brasil. O Lula tinha acabado de ser eleito. E lá estava constando que era o Bolsonaro. Então, assim, às vezes pode até acontecer de ter desinformação, né? E aí o elemento humano precisa sim ter o comando, o controle da máquina, né? E alimentar das informações corretas, utilizar aquilo realmente de forma racional, humana, e colocar ali o seu tempero emocional, o seu tempero crítico, né? É isso. Eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir perceber o texto que foi criado
por alguém que pensa totalmente criativo e fora da casinha e tem referência, né? De um texto que é simplesmente copia e cola, super genérico, como você falou mesmo. Então, eu acho que cada vez mais o fator humano, e esse humano que pensa de forma criativa, inovadora, vai fazer total diferença cada vez mais. Eu acho, por exemplo, se um gestor de uma empresa ou uma pessoa mesmo resolver criar seu próprio conteúdo sem ter esse viés crítico, sem saber sobre realmente o que está escrevendo, vai trazer, sim, desinformação e mentira e coisas equivocadas no seu conteúdo, né? E a gente vê muito, a gente estava Ou vendo... algo muito raso, né? Ou algo muito raso. Pode te dar ali um começo de uma linha de raciocínio, desbloquear, destravar, para que você inicie uma ideia. Mas eu uso o chat GPT diariamente, tá? Mas eu nunca peguei um texto na íntegra do chat GPT. E eu nunca fiz uma pergunta genérica demais, a ponto assim de deixar todo o trabalho para a máquina. Então, dá para usar? Sim, você usa. Às vezes você usa até para coisas muito básicas, né? Tu tá com várias janelas abertas para você produzir, porque a gente também tem essa coisa da produção em massa, às vezes, no dia a dia. Ah, tem que fazer agora uma legenda do Dia do Indígena, depois uma legenda sobre o aniversário de uma cidade, 3 parabenizações aqui pelo aniversário de não sei quem. E aí, às vezes, você tem toda essa produção que tem que sair naquele momento. Nós não somos máquinas, mas, felizmente, nós podemos contar com a ajuda das máquinas. Só que o que eu vou falar na mensagem de parabéns ali que vai tocar a pessoa? Sou eu que vou avaliar isso. O que eu posso falar que saia do lugar comum sobre o Dia do Indígena? Sou eu que vou avaliar isso, né? Com a vivência, com a leitura, com o teu senso crítico, com a tua emoção e, sobretudo, pensando, isso aqui me atingiria de alguma forma, né? Isso aqui falaria para mim, falaria o meu coração, eu pararia para ver, eu gastaria uma das minhas 344 visualizações aqui nesse card, nesse vídeo. Então, é nós. Nós somos quem está no comando na fila do pão do chat GPT. E eu pensei que eu estava lá no final da fila, gente. Ainda bem que eu tô... Jamais. Você é uma jornalista famosíssima. Não, mas... Famosíssima. Famosíssima. Mas você é uma empreendedora, né? Você é uma pessoa com um know-how em diversos trabalhos, passou por agência, passou por empresas de inteligência, e a Jolene é insubstituível, porque a vivência que tu tens, as pessoas com quem tu conviveste, e que te deram essa bagagem, só tu vais poder falar, né? Só tu vais poder ensinar, vai poder acrescentar, vai poder somar nesse sentido. Toda a nossa história. Ferramentas são ferramentas, pessoas são pessoas. Tudo que a gente vive, né, realmente nos marca e faz quem nós somos. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, se vocês ouvirem um barulho, é o meu gato, porque quando ele é igual uma criança, quando eu tô fazendo live, ele quer chamar minha atenção. Então, ele já fez várias coisas aqui para chamar minha atenção. Mas, enfim, vou abstrair, né? Mas, alguns meses atrás... Tenho 3. Oi? Tenho 3 gatos. Estão todos lá para dentro. Ele fugiu, ele escapou. Então, alguns meses atrás, lançaram aí, começaram a falar sobre um útero artificial, né? E toda a polêmica em torno disso, até uma menina que ela fala, a Carol Capel, que fala bastante sobre essas inovações e alienígenas e coisas muito fora da casinha que eu gosto, conteúdos que eu gosto, assim, né? Ela estava comentando uma coisa que, e ela também estuda neurociência, né? O quanto isso é grave, né? Porque um ser que não vai ser tocado pela emoção humana desde o útero, que não vai passar por esse processo que a gente passa dentro do útero, né? O que será dele? Porque todas as adversidades que a gente passa na vida, desde o início dela até o fim, né? Nos transforma e faz com quem nós somos, nos dá a nossa identidade, né? Nossa impressão digital está em tudo que nós fazemos, né? Na nossa autenticidade. Então, a máquina, e aí, ultimamente estão falando, né? O Elon Musk, uma galera aí interferiu em como estava sendo feita, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né, da inteligência artificial e de todas essas artificialidades que estão cada vez mais aí, precisa ser repensado, né? Ética, o impacto que isso tem sobre o ser humano,
Então, com certeza, eu acho que cada vez mais o fator humano, a emoção, tocar o outro e trazer a nossa autenticidade vai ficar relevante, né? Uma coisa que tu falaste aí sobre a produção em massa não sendo uma máquina. Muitas vezes eu ouço das pessoas assim, eu não estou num dia bom e eu não consigo ser criativa, eu não estou inspirada e parece que é uma canalização, a inspiração. Eu não vejo assim, eu vejo que a criatividade ela está muito ligada ao tanto de referência, né, que você tem. Mas eu queria ver o teu olhar, assim, como é que tu produz em massa e traz essa autenticidade e criatividade mesmo sob pressão? Então, a produção em massa ela é um mal necessário, né? Com a quantidade de informações que a gente tem, que a gente recebe, com a quantidade de trabalho que a gente acumula, não só o trabalho que a gente faz, eu trabalho de home office, né? Então, assim, eu sou a Iana empregada, né, redatora, que trabalha com uma agência, né, que cria a Iana Criativa. Eu sou a Iana mãe, que tem uma menina de 9 anos para cuidar. Eu sou a Iana dona de casa. E todas essas pessoas têm que coabitar e coexistir em mim, né? Todas essas pessoas elas têm que ser produtivas à sua maneira dentro de um dia funcional. Então, os meus momentos de folga, de lazer, os de descanso devem existir, são fundamentais, porque máquina que não descansa, que não para um pouco pifa, né, de tanto trabalhar, mas os meus momentos de folga, de lazer, eu busco justamente essas referências, né? E não só referências dentro do que me interessa, do meu nicho, dos meus interesses. Então, aqui, eu estou numa casa, tem outros livros, eu vou mostrar aqui. Então, ler coisas diferentes, ler coisas novas, procurar assistir o que a tua avó está assistindo, o que a filha está assistindo, sabe? Ver o que está lá no Twitter, quais são os comentários, o que as pessoas estão falando. Eu assisti recentemente, terminei de ver Last of Us, né? Que é uma série que veio de um jogo, né? Tem esse crossover aí de mundos. E é importante a gente saber o que as pessoas estão falando, o que elas se interessam. E muitas vezes um insight, uma inspiração vem disso, de você estar consumindo diferentes coisas de diferentes lugares e vindo de inspirações de pessoas também diferentes de você. Porque se você faz o tempo todo as mesmas coisas, como é que você quer ter resultados novos, né? Resultados inovadores? Então, eu acho que a nossa profissão ela tem muito a ver com buscar referência. Buscar referência. Eu acho que, pelo menos 60% do meu trabalho, ele só flui, ele só rende se eu estiver bem embasada, bem formada, com a cabeça com várias referências, com várias ideias, vindas de outros lugares, para poder me ajudar no processo criativo, né? Então, eu acho assim, que a gente tem hoje um grande aliado, grandíssimo aliado, que é a internet, e que dizem, inclusive, que nada se cria, tudo se copia, mas alto lá. Porque se você faz uma commodity, cria um monte de coisa igual, arrasta para cima, ninguém vai prestar atenção em ti. Então, ter as referências, mas ter aquele tempo de buscar como mudar aquela referência, como trazer para um outro universo, como criar algo novo de algo que já existe ou que já foi feito antes, né? Então, referência como artista. Aquele livro Hobby como Artista fala disso. Maravilhoso. E ela tá desaparecendo aqui, né? Opa, a internet, boicotando, chamando e ela de volta. Não sei nem por que a gente nem tá falando mal dela. A gente só tá falando bem da tecnologia. Será que foi sobre roubo, não pode falar sobre roubar. Eu tava falando que é como no livro, né? Hobby como artista. Ele fala disso. Não sei se você já leu. Não, mas eu aceito essa dica. Acho que perfis como o teu, canais como o teu, são muito importantes para a gente ter essa lista, né, essas dicas do que ver, do que ler. Olha, bem que tem uma informação nova, diferente. Isso é uma coisa muito legal para quem trabalha com criação, porque é impossível a gente saber de tudo o tempo todo, mas o máximo que a gente puder pegar daqui e dali
para acrescentar o nosso conhecimento, as nossas referências, é super válido. E tu fazes bastante isso. Uma coisa que tu falou que eu achei bem interessante é que tu bebe de fontes que não necessariamente tu gosta, né? Ou tu és fã, isso aqui não... Eu não gosto de game, vamos dizer assim, mas eu vou lá ver o que tem para ver o que eu posso usar, né? O que estão falando, o que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Polêmico, vou dar um exemplo polêmico. Eu não sou uma big fã de TikTok. Não é das redes sociais, não é algo que eu consumiria, assim, por vontade no meu dia a dia. Todos os dias eu entro no TikTok, eu vejo quais são os trends, eu vou nas blogueiras, nas tiktokeiras, nas tiktokers, nos tiktokers famosos. Porque eles são os novos artistas de TV, eles são as novas apresentadoras de programa infantil, eles são os influenciadores, de fato, de toda uma geração, né? Então, se eu não assistir essas pessoas, se eu não vir o que está acontecendo nessa rede, se eu não estiver por dentro de qual é a música que está em alta, qual é a trend que está em alta, até mesmo expressões que estão sendo utilizadas, novas gírias, eu não vou estar me comunicando com o público hoje. Eu vou estar perdendo uma grande fatia e uma grande oportunidade de estar falando com as pessoas do meu tempo. A Nina Simone tem uma frase que diz que ser artista é saber comunicar e aprender o seu tempo, né? O tempo que você está vivendo. Você não fazer só música, mas você dar um retrato daquele tempo que você está vivendo. Então, assim, óbvio, não estou me comparando com Nina Simone, pelo amor de Deus. Mas estou falando que isso serve para um processo criativo, para um processo criativo. Se você ignora totalmente o que está acontecendo lá fora, o que as pessoas estão vendo, estão consumindo, você não consegue ser assertivo, você não consegue atingir as pessoas, você não consegue fazer algo que venda. Seja vender uma ideia, seja vender um produto, mas que comunique, que transmita, né? Você tá parado, tá numa bolha. Tá numa bolha. Uma coisa que eu vejo, assim, nas datas comemorativas, né? Quando era social media lá na agência, era o meu terror, porque aí cada cliente tinha que pensar uma coisa diferente para cada um, né? Mas isso me habituou a entender a importância que tem de você saber abordar bem uma data comemorativa e não mais do mesmo. E aí, como consumidora, quando eu passo ali no meu feed, tem um dia específico, como hoje, né, dos povos indígenas, e eu vejo um monte de feliz dia do índio, chato, 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 chato. E aí a gente fica de saco cheio, porque a gente quer ver uma coisa diferente, abordagens diferentes, né? Então, eu vejo a relevância que tem você pensar até para o seu nicho. Porque de que forma essa data ela pode se apresentar e ser relevante para o teu nicho? Entendeu? Senão, você tem que ser interessante, você tem que prender a atenção de alguma forma. Eu acho importante falar que tem muitas pessoas que enxergam o trabalho do redator como um fazedor de texto, né? Como alguém que pensa em texto, mas a verdade é que a gente pensa muito em conceber um conceito. E então a gente tem que pensar com imagem também, a gente tem que pensar na ideia criativa como um todo. Principalmente hoje, que a gente está nesse consumo do digital, que é um consumo muito mais rápido. Então aquela ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, também ainda é válida, principalmente no meio digital. Então, às vezes, você pensar na imagem certa, você buscar a imagem certa. Eu faço muito isso no meu trabalho também. Eu não penso só na palavra. Às vezes eu tenho uma ideia e eu vou buscar, seja em sites de fotógrafos, seja num banco de imagens, seja numa própria inteligência artificial, como Midjourney, sabe? Como eu posso traduzir aquela ideia numa imagem? Como é que eu posso transmitir as palavras que estão na minha cabeça numa imagem? Então, às vezes, você tem o Dia do Índio que tem ali só uma foto porrada, o Dia do Indígena só uma foto porrada, entendeu? E marcando a data, e aquilo prende sua atenção, porque de alguma forma aquilo se comunicou contigo. Então,
nem sempre é só texto, nem sempre é só imagem, quando tem o casamento dos dois perfeito, né? Mas o ideal é assim, é você conseguir captar aquela atenção através de algo que desperta emoção, que desperta interesse, que desperta curiosidade, e isso vai muito da tua própria percepção sobre aquilo. Uhum. É sobre produzir imagem com inteligência artificial e conseguir traduzir tudo, né? Eu fiz recentemente, a gente fez aqui o meu gato, né, brigando, que ele sai no fight com a Gertrude, que é a planta. E eu queria ver como seria a expressão dele se ele fosse um boxeador, né? E aí fizemos a imagem dele fazendo isso, que não é igual ele ao vivo, mas com a expressão de que trazer essa humanidade para ele, né? E é o tipo de coisa que a gente pode fazer agora, né, com inteligência artificial. Agora tu tocou num ponto que é uma das perguntas, né, que eu peguei aqui, que produzi para ti, era para você falar sobre a tua relação com a tua equipe, com a equipe, né? Você estava falou aqui para todo mundo, né, que o redator é muito mais que escrever texto, né? É pensar esse conceito. Então, como é que tu comunica, como é que tu faz com que a equipe toda trabalhe para criar essa campanha, esse produto, esse anúncio, essa relação do redator com a equipe? Muitas vezes, na maior parte do tempo, a gente da criação trabalha de que maneira? Tem um diretor de criação e tem as duplas de criação. Né? Isso pode ser um pouco mais flexível, às vezes você tem equipes inteiras debruçadas sobre um trabalho, mas geralmente você tem o profissional da arte, o profissional do texto e o diretor que vai avaliar tudo aquilo. Então, esse é um trabalho extremamente colaborativo. Né? Muitas vezes, o diretor de arte já melhorou meu texto, já falou assim, Ana, menos é mais, vamos mexer aqui, vamos reduzir a Tina, faz isso direto comigo, né? E muitas vezes eu já consegui passar uma ideia visual que foi matadora e o diretor de arte conseguiu conceber aquilo e deu certo, né? Ou então ajudei a encontrar uma imagem, levei para ele uma referência, olha, a gente pode fazer algo nessa linha. Então, é uma dança, né? Eu acho que a criação ela é uma dança. Tem pessoas que concebem sozinhas, fazem texto, arte. O meu caso, não. Eu sou uma profissional do texto mesmo, mas eu não sou turrona com as minhas ideias. Uhum. Eu sempre abro espaço para que haja contribuição. Muitas vezes eu acho que sim, a contribuição melhora o meu trabalho, né? Assim como eu tenho sorte de trabalhar com pessoas que sempre aceitam as minhas sugestões e que sempre estão abertas a essa malhação que a gente chama, né? Não, vamos tentar um pouquinho mais, vamos fazer. Mesmo na fábrica de ideias, assim, frenética que a gente tem que fazer no dia a dia, quando a gente consegue se debruçar um pouco mais sobre o trabalho, trocar uma ideia, fazer o famoso brainstorming, né? Estar ali mais junto naquele processo, criando juntos, trazendo uma referência para o outro, a coisa fica muito melhor, sempre. Sempre. É um tempero a mais. É muito bom, né? Agora, uma coisa que eu queria que tu falasse assim, é sobre um ou alguns dos trabalhos que tu sabe que tu fizeste, que tu tiveste por trás, que pensaste, e que trouxe esse, assim, aquele quentinho no coração. Eu fiz isso. Realmente fez toda a diferença. Bom, como eu te falei, eu saí do off para o on. E eu acho que essa transição ela é um divisor de águas na minha vida. Eu tive que aprender muita coisa. Passei por um processo, sim, de autodepreciação. Meu Deus, eu não sou mais tão jovem, essa galera já nasceu sabendo e tudo mais. Tive que correr atrás do prejuízo, né? E aprender coisas novas, aprender coisas diferentes. E saber que sim, que a minha experiência também contava, também agregava. Então, hoje é com enorme prazer que eu consigo contribuir com as ideias de quem chegou agora, que tem muito a me ensinar também, mas que dá todo o valor ouvir da minha experiência. Então, eu fico muito feliz, na verdade, de ter trabalhos que são reconhecidos de antigamente, coisas novas, como sei que ainda tem muita coisa aí que eu quero fazer e que está por vir. Eu venho da escola do varejo, né? Do varejo e do offline. Durante muitos anos, a agência que eu trabalho atendeu a Yamada.
e tu perguntaste trabalhos mais relevantes, eu sou uma redatora jingueira. Eu gosto de fazer música, gosto de fazer jingle. Eu acho que foi isso, inclusive, que me atraiu para a propaganda, porque, como uma criança da década de 80, já esculachou, já Eu também sou, tá tudo bem. cresci ouvindo Oh, rádio, né, deu um bug no aqui. carro da minha avó, ouvindo as Eu propagandas, vendo na televisão, eu então... acho que deu um bug, deu um. Hã? Falhou a tua internet, aí volta um pouquinho, porque parou na parte que tu falou assim, com uma criança da década de 80. Como uma criança da década de 80, eu cresci com a referência de ouvir comerciais de rádio, então as musiquinhas ali o tempo todo, e de ver na televisão e também ouvir, né, jingles muito marcantes para mim. E foi ali que despertou a minha vontade. Eu queria fazer isso, né? Eu queria escrever uma musiquinha que todo mundo cantasse, que todo mundo aprendesse, que todo mundo soubesse. E eu acho, eu ainda estou buscando fazer mais coisas, mas eu acho que o trabalho que todo mundo fala e conhece, fica todo mundo, tu que fizeste, que legal, é o jingle de Natal da Yamada. Mas, além desse jingle, durante quase 15 anos da minha vida, eu fiz várias músicas para Yamada, jingles institucionais e tudo mais. Estou iniciando um projeto musical, contribuindo no projeto musical de uma cantora que eu admiro muito. Vem aí. Dá um spoiler. Então, também, não posso falar mais, a realização também de um sonho para mim, né? Ter essa oportunidade de dar continuidade a isso, que é o grande, a menina dos meus olhos, na verdade, na propaganda e na comunicação, é a questão da música, que eu acho que ela envolve. Se você tem um jingle marcante da tua vida, tu vais lembrar exatamente do momento, tu vai resgatar memórias com aquilo, e eu sempre achei isso muito legal, muito encantador. Eu tenho memórias de natais com a música do Gomerindos, com a música da Varig, né? E de bonecas que eu tive na infância, que eu lembro até hoje dos jingles inteiros, dos nossos próprios jingles locais aqui, de lojas que nem existem mais, mas aquela memória ficou aquela memória afetiva. E eu acho que essa é uma das partes mais legais da profissão, assim, você conceber algo que consiga marcar de alguma forma a história das pessoas, trazer essa memória afetiva que nunca vai ser esquecida. Sempre vai estar lá um espacinho guardadinho. E eu não esqueci, né? Eu conheci a Iana antes de conhecer a Iana com a frase: quem tem cartão Yamada é gente muito boa. Porque a gente queria ser gente boa, né? Que é do meu avô. É do meu avô. É outra grande influência para minha escolha, né? Por fazer propaganda. O meu avô, ele é um publicitário das antigas, hoje ele já é aposentado, mas é uma pessoa extremamente criativa. Ele desenhava, fazia caricatura, não sei se ele ainda faz, mas criava jingles, ele que criou o jingle do Cartão Amada. É gente muito boa, então eu sou a frase do gente boa. Passou por mídia, fez várias coisas na agência, porque o vovô trabalhou na Mercúrio, que foi a primeira agência aqui do Pará. Então, assim, uma pessoa com muito know-how, que me inspirou muito e que eu acho que tem essa veia criativa, né, na família. Não é Venho de genético, uma família que verdade. todo mundo é artista de alguma forma, né? Todo mundo tem esse apreço, assim, por gostar de arte, consumir arte. E também estou falando do universo pop, tá? Que é fundamental para quem cria. Então, é isso, cara. Tá na veia e tá no coração. A Iana acabou de Um comprovar beijo, Boaldo. Se um dia ele vir essa, eu vou mandar para ele depois o link. Eu quero que ele saiba que ele é uma imensa inspiração, sim, para o que eu me tornei. com certeza. E ela tá provando aqui pra gente que criatividade é genético, gente. Realmente não pensei que era, mas é. Agora a gente já tá pertinho da live, do final da live, né? Eu queria que tu desse assim dicas para quem quer produzir seu próprio texto, quem é microempreendedor, por exemplo, que faz seu conteúdo, como ele pode otimizar, como ele pode fazer esse conceito, criar, né, esse post, esse posicionamento que faz com que a pessoa não passe para cima, que ela fixe e queira
saber mais? Então, eu acho que uma das principais premissas é você descobrir qual é o teu nicho, né? Para quem você quer falar, para não sair atirando por todo lado. E estou falando especificamente desse momento digital que a gente vive. A maioria dos empreendedores que eu conheço e que a gente vê, eles estão na internet, estão nas redes. Óbvio que você pode, se você tiver mais verba, você pode investir numa campanha de mídia de massa, você pode ir na rádio, mas primordialmente está trabalhando o meio digital. Então, identificar teu nicho, fazer um planejamento de como tu queres falar, de quem é a tua persona, de como é a tua marca, fazer um trabalho de branding, poder contar com alguém que te oriente nesse início. Tem pessoas que são autodidatas, né? Tem uma série de conteúdos, vários materiais. Depois a gente pode colocar aqui uma lista de perfis legais de seguir, né? Paulo Cuenca, Copa que Pariu, tem vários lugares legais onde você pode pegar dicas, mas eu acho que você ter uma espécie de consultoria no início, alguém que te indique, um profissional de marketing, uma pessoa que consiga traçar um perfil para ti, que faça o branding da tua empresa, e daí tu poder estocar, né, tua comunicação, teus conteúdos, tu vai conseguir fazer algo muito mais assertivo. Mas, de início, eu indicaria isso, tentar descobrir para quem você quer falar, como você quer falar, qual é o diferencial do teu produto, fazer aquele deverzinho de casa, sabe? Quem são os meus concorrentes? Por que o meu produto é especial? Por que eu compraria o meu produto? E ter em mente como tu podes mostrar o teu produto para o público que tu queres atingir. Não, eu estou falando aqui com adolescentes de 14 a, sei lá, 16 anos, né? Não, eu estou falando aqui com mulheres, especificamente mulheres. Eu quero buscar mulheres que sejam mais donas de si, que tenham a questão do empoderamento feminino. Isso tudo vai mudar a linguagem, vai mudar a forma como tu vais falar, vai mudar o estilo do conteúdo que tu vais fazer. E isso é fundamental para que tu comeces um trabalho consistente nas redes, né? Mas eu acho, sim, que pedir o apoio, o conselho de um profissional de marketing, que entenda de branding, que possa te dar esse caminho das férias, é uma ótima escolha também. E uma das coisas que é relevante é a identidade do comunicador, né? Quais são as tuas marcas, aquilo que tu acredita, até a tua política, tudo que tu pensa, os teus gostos tem que estar naquilo que tu está vendendo. Porque senão é mentira. E nenhuma mentira dura, né? Sim, sim. Tu tens que vender uma verdade. Acima de tudo, tu tem que vender algo de verdade. Porque tu podes até encantar no início com aquela mentira, mas a coisa não se sustenta. A coisa não se sustenta. Então, se tu não acreditares no que tu estás falando, tu não vai conseguir fazer com que uma pessoa acredite no que tu estás falando também. E nem vai conseguir criar infinitamente em cima daquela mentira, né? Então, vender algo real, vender para pessoas reais, não comprar seguidor, né? Isso daí não se sustenta. Isso daí não se mantém, não faz uma marca crescer, não faz uma marca forte. O que faz uma marca forte é, sim, você vender uma verdade, você ter consistência no que você está falando, você conseguir criar identificação com o público, conseguir fazer com que as pessoas, criar uma comunidade em torno do teu produto, do teu serviço, né? Criar essa interação, esse interesse genuíno, e as pessoas tornam-se até promotoras do que tu vendes, né? Tornam-se defensoras da tua marca. A propaganda, ela vai fluir de maneira natural, de maneira orgânica, desde que você crie esse senso de pertencimento com quem está interagindo ali com você. Finalmente estamos nas tribos virtuais, né? Então, a tribo, que foi um tema que eu trabalhei aí com uma cliente, é que a gente está indo na tribo, né? É uma tribo diferente, mas cada um está buscando aquilo que se identifica, que realmente sente esse senso de pertencimento, né? Agora, como está no finalzinho, está para acabar, queria saber da Iana futuro, a Iana Cyborg. Como é que tu te imagina, assim, para o futuro trabalhando? Eu imagino com vários braços mecânicos para poder cuidar da casa. Não.
Eu me imagino sentando para estudar de novo, sabe? Coisas novas, aproveitando que agora a tecnologia é muito mais acessível, você pode comprar cursos, fazer de casa, aprender, principalmente se eu quiser continuar nessa profissão. Que é uma ideia, eu ficar o máximo de tempo que eu puder trabalhando com o que eu gosto, que é criar, né? Então, eu só penso em expandir mais, por exemplo, aprender a trabalhar, de repente, roteiros para jogos, para games, porque é também uma nova linguagem, uma comunicação, um lugar onde você pode conversar com as pessoas. Existem comunidades em torno de jogos, né? De jogos online, etc. Então, pensar em roteirização para game é uma ideia que passou na minha cabeça. Trabalhar dentro desse nicho musical, né? Fazer alguma coisa que eu possa utilizar melhor, o que eu mais gosto de fazer, que é pensar musicalmente, mas sempre com a escrita envolvida. Né? De repente, algum projeto voltado para o universo infantil, fazer um livro infantil, que eu consiga vender uma ideia, vender um valor, falar com essa nova geração de uma forma que seja interessante, um livro que tenha ali, de repente, alguma coisa que você possa interagir com o seu celular. Então, eu penso sim em voltar a estudar para agregar um conhecimento, uma expertise que eu já tenho com coisas novas que eu estou aprendendo e que a gente está absorvendo todo dia, né? Nem que seja na marra, mas eu quero de espontânea vontade abraçar a novidade, abraçar o novo e trazer isso para dentro da minha experiência profissional. E criar até onde a cabeça estiver conseguindo. Eu acho que isso aqui é o que faz a gente estar vivo, né? Vivo de verdade, brilho no olho. E a Iana vai se comprometer em voltar aqui quando for lançado, né? O musical. É um musical, é isso? Então, é um projeto musical do qual eu estou contribuindo, né? No qual eu estou contribuindo, mas ele ainda não foi lançado, mas com certeza, assim que for lançado, eu vou vir conversar contigo, pegar a tua ajuda para ser um canal também de divulgação, porque é algo muito legal, é algo em que eu acredito, é uma verdade, né? E eu estou muito, muito feliz com essa oportunidade, com essa potencialidade desse projeto. E estou muito feliz. Espero que em breve a gente esteja aqui falando sobre ele. Com certeza. A galera aqui, eu estive acompanhando aqui os comentários. Ai, a Iana é uma pessoa super amada, super querida, admirada, né? Ó, a pessoa aqui falando que delícia ouvir esse sotaque, essa risada, essa mulher maravilhosa. Então você tem que aparecer mais. É isso que a gente reivindica, é te ver mais, te ouvir mais, porque um ser humano desse, né, que brilha muito. Eu amei o comentário do Jordano. Já quero o livro, a música, o videogame. Querida, quando a marca, a pessoa marca... Eu já tenho público. Ela nem fez, já tem gente esperando. O que ela vai fazer? Eu tenho a sorte de ter amigos muito queridos, pessoas que eu realmente tive a oportunidade de trabalhar junto e aprender. Tu és uma delas, Jordana é uma delas, Raíssa, várias pessoas que eu vi que estavam aqui na minha live, na nossa live, conversando com a gente, interagindo. É maravilhoso que em diferentes momentos da minha vida, em diferentes gerações, a Raíssa, por exemplo, é bem mais nova do que eu tenha podido contribuir, né, com essas pessoas profissionalmente, também aprendido muito com elas. A Fafá, a Fabiola, fofíssima. Essa galera é maravilhosa, muito querida, muito amada, não é à toa, eu também sou fã. Meu amor, muito obrigada, a live está chegando ao fim, pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou muito generosamente com a gente. E obrigada pelo convite, foi um prazer. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima.